A paz de Deus a todos os irmãos e irmãs que nessa tarde ouve esse canal pela permissão de Deus. Se Deus não permitisse, nada disso aconteceria, não é verdade? Irmãos, eu estava aqui meditando nas coisas de Deus, e o Senhor me trouxe à mente uma palavra muito importante. A palavra está no livro de Mateus, capítulo 13, irmão. O título da leitura diz assim, irmãos, o seguinte: a parábola do semeador. Então vamos, com a ajuda santa de Deus, ler essa palavra, irmão. Mesmo que haja uma pequena exortação, mas só de ler a palavra, você já vai meditar e vai saber o que realmente você precisa fazer para agradar a Deus. Porque a nossa vida, irmãos, ela está nesse mundo aqui cheio de embaraços. E você sabe, você muito bem sabe, quando você serve a Deus e quando você não serve a Deus. Quando você mente e quando você fala a verdade. Dentro da igreja é tudo fácil. Você está dentro da igreja, lá tem os louvores, tem, irmãos, testemunho, tem oração, tem a palavra que vem falando. Então ali está tudo na comunhão. Ali está gostoso dentro da igreja, não tem lugar melhor. Dificilmente ali um ladrão, um bandido vai lá para assaltar na hora do culto. Pode acontecer, já tem acontecido em vários outros lugares. Mas é difícil acontecer isso aí. Quando acontece é raro, né? De um bêbado entrar lá, um traficante, alguma coisa assim. A igreja é para aqueles que buscam a misericórdia de Deus, aqueles que estão ali com uma necessidade extrema e vê que com as suas próprias mãos não houve conserto, não conseguiu. Então o que eles fazem? Vamos lá na igreja buscar a palavra, sentir a presença de Deus, aliviar a nossa alma e saber o que o Senhor requer de nós. Então geralmente é isso que a gente vai para a igreja, né? Para buscar algo do céu e nos aproximar a cada dia do Senhor. Então a parábola do semeador vem mais ou menos assim, para nos ensinar, nos indicar e para nós saber realmente o que o Senhor requer de nós. Todo livro da Bíblia Sagrada, irmão, tem um significado, tem algo que influi na nossa vida, edifica a nossa alma, instrui a nossa mente. Tem uns que mexem um pouco mais, dependendo do caminho que nós estamos passando, cruzando, da maneira que nós estamos nos comportando. Então a Bíblia Sagrada é para isso, é para nos ensinar, ela é uma escola. Nós temos que cada dia aprender um pouco para poder chegar avante, chegar mais perto de Deus. Então vamos ler com a ajuda santa de Deus essa leitura aqui, a parábola do semeador, que diz assim: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e assentou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava a pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram-lhe as aves e comeram-na, e a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Até aqui, irmãos. Então aqui está a parábola do semeador, irmãos. Como o Senhor mesmo falou aqui pela sua palavra, falando em parábola para os seus discípulos e outros que estavam ali na multidão, que quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, caiu à estrada. Ele ia caminhando e caiu à estrada ali aquelas sementes, e por elas estar vista, logo vieram ali as aves, ou até o próprio vento mesmo, né, chuva, vinha e tirava aquelas sementes, né, e levava para outro local. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante suficiente, né? Logo nasceu, mas não tinha uma raiz profunda, e vendo o sol queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz.
E a outra caiu entre espinhos, os espinhos cresceram, sufocaram. E a outra caiu em terra boa, que deu fruto, uma 100. Essa parábola que o Senhor nos diz, irmãos, é a respeito da nossa vida espiritual. Muitas das vezes a gente ouve, alguns de nós, no passado ouviram a palavra de Deus, gostaram, acharam bonita, interessante. E, irmão, falou, eu vou analisar. E entraram ali nas portas da igreja, ouviram os louvores, testemunhos, gostaram. Mas assim que saiu para fora já encontrou diversos tipos de alegria, como tem hoje, as festas, amigos, parentes muitas vezes que não se agradam em viver o outro dentro da igreja, querem estar junto, reunido no fim de semana, tomar uma cervejinha, sair, uma pescaria, é algo mais. Então esse é o que entrou primeiro, irmão, assim viu logo aquilo, gostou. Mas só que, irmãos, assim logo já veio, né? O passarinho, as aves, né? E desviaram tudo aquilo que ele ouviu dentro da igreja a respeito das coisas de Deus. E quando diz assim que outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol queimou-se, que não tinha raiz. Essas que ouvem a palavra, meditam na palavra, irmãos, e não tem força. A força dela é quando está alguém presente. É como se você fosse trabalhar em uma firma, em algum local, que trabalha ali 4 ou 5 irmãos do seu lado. Preste bem atenção. E você está ali, irmãos, junto com aqueles irmãos. Aí um canta um louvor, o outro conta uma obra. E ali você vai se alegrando, o dia até passa, irmão, que é uma maravilha. E você vai se alegrando. Mas assim que os irmãos saem, é chegada a hora de ir embora para casa. Aí você já não vai ouvir mais aqueles louvores, já não vai ouvir mais aqueles cânticos, aquelas mensagens, você não ouve mais nada disso. Aí entra, irmão, aquela fraqueza. Aí você vai voltar aos costumes que era antes. Porque não chegou a profundeza lá do seu coração. Aí você sai daquela firma onde ele tem os irmãos e você é encaixado em outra firma que lá não tem mais irmãos mais. É só as pessoas que não servem a Deus, que não gostam de crente. Aí, irmão, você fica apavorado, porque você não vai ouvir mais aqueles louvores, você não ouvir mais aquelas mensagens, aquelas obras. É só coisa do mundo, é música, é mulher, e assim por diante. Aí você, irmão, não aguenta. Logo, logo você está no embalo junto com eles, porque é muitos contra você. Você é sozinho ali, servindo a Deus no meio daquela multidão de pessoas que não obedecem, não sabem aquelas coisas de Deus. Então você não tem força para chegar e transmitir para eles o que você recebeu, o que você ouviu dentro da igreja. Você está entendendo? E tem aqueles também, irmão, que caem em espinhos. Os espinhos cresceram, sufocaram de outra maneira. Então, irmão, você ouve a palavra de Deus, você entra na igreja, você recebe a palavra, vem os louvores, os cânticos, coisa maravilhosa, irmão. E a cada dia você vai amando a obra de Deus. É gostoso demais. E você já louva junto com os irmãos, com as irmãs. Você já levanta contra obras que Deus fez na sua vida. Você já manifesta ali em linguagem. É coisa maravilhosa. Deus já tomando você dentro da igreja. Você está um crente fervoroso. Louvado seja Deus. Mas aí, irmão, lá fora, esse mundo que nós vivemos agora, cheio de espinho, irmãos, cheio de ilusões, cheio de promessas negativas, enganosas, dinheiro, tantas coisas mais, que vem, irmão, influenciando a obra de Deus, que vem mexendo com a obra de Deus, enfraquecendo a palavra que Deus manda na igreja. A palavra vem de um jeito, quando você sai lá fora já é de outra maneira, acontece tudo diferente. Você não consegue segurar, irmão, porque sufoca a tua alma. É muita coisa, irmãos.
É muita responsabilidade, principalmente quando você serve a Deus sozinho dentro da tua casa. E você está ali tentando levar a tua família para a graça de Deus. Mas as forças estão indo embora, você não está tendo força de levar eles. Eles estão tentando tirar você de lá. E fica aquela mistura, irmãos. Vai ou não vai? Fica aquela mistura, irmão, de você servir a Deus e servir ao mundo. Fica sufocando a tua alma. Isso é prejudicial, irmão. Isso aí é prejudicial. Você tem que tomar muito cuidado. Procurar observar as coisas de Deus. Ficar sempre atento, irmãos. Atento. Porque muitas coisas vai se voltar, muitas coisas vai aparecer dentro da nossa própria igreja, dentro da própria irmandade onde você congrega, onde você está, que você vai ver coisas absurdas. Só que você não pode levar isso em consideração. Você tem que ser reto com Deus. É Ele que é o merecedor de toda a honra e toda a glória. E a outra parte, irmão, caiu em terra boa e deu fruto, uma a 100, outra a 60 e outra a 30. Esses é o que firma, irmãos. E não tem tempestade que venha abalar. Não tem nada que venha derrubar, tirar ele desse caminho. Irmão, não importa se vem da direita, da esquerda, por trás ou da frente, esse irmão está firme, essa irmã está firme, segurando na orla do Senhor. Nada magoa, nada machuca ela. Porque ela, irmão, ela foi resgatada desse mundo para servir a Deus. Ela pode até cair, pode até dar uma tropeção, irmão, mas ela levanta novamente. Eu lembro de uma vez que um irmão chegou e falou uma vez para mim sobre uma plantação de mandioca que ele tinha plantado no quintal da casa dele. Irmãos, e a mandioca que ele plantou, irmão, coisa mais linda. Aí, irmãos, e de repente vem aquele temporal, aquela chuva forte, mas forte mesmo, temporal forte. Irmãos, ele derrubou tudo aquele mandiocal que ele plantou. Chegou a derrubar, uns quebrou, outros entortou. Irmão, destruiu. E ele olhou de longe assim, viu aquele lá. Quando começou a bater uma tristeza no seu coração, logo o Senhor visitou. Meu servo, você foi plantado, né? Numa terra boa, numa terra fértil. E aquela mandioca que você plantou está numa terra boa e numa terra fértil. Não precisa ficar com medo de perder. Não precisa ficar com medo, irmão, de teu adversário derrubar você. Se você estiver alicerçado, seguir retamente, irmãos, os conselhos que vêm do céu, não se apegar nas coisas materiais, não se iludir pelas ganâncias que tem aqui na terra, ser limpo, irmão, limpo e puro mesmo. Senão você não consegue. Você não consegue, irmãos. E ali ele começou a meditar. Foi a direção aqui daquele mandiocal. Aquele mandiocal dele estava todo, irmão, por terra. Uns tinham quebrado, outros tinham dobrado devido à tempestade. E ali ele foi, irmão, pegou naquele mandiocal, a terra estava meio molhada, e ele começou a chacoalhar. Irmão, cada mandioca, cada pé de mandioca que ele tirava, irmão, tinha tanta mandioca, irmão, tanta mandioca. E ele tirava com mais facilidade do que se a terra tivesse seca. Então, mesmo os pés de mandioca quebrados e mesmo eles tombados, o fruto lá embaixo estava perfeito, irmão. Santo é Deus. Então, seja, irmão, igual ao mandiocal. Mesmo que venha a luta, as tempestades, as tribulações, agonia, choro, que vai vir sobre nós, está vindo já sobre nós, não se deixa levar. Porque quando está tudo bem, é maravilha. Como tem falado, irmão, quando você está com uma boa aposentadoria, quando você está com uma dispensa cheia, quando você está com tudo com saúde, todos com saúde em casa, geladeira farta, um salário ótimo no banco, gasolina no carro está cheio, tem passagem livre para você pegar o que quiser na praça, seu nome está limpo, irmão, assim é gostoso, até de dar um glória dentro da igreja, né? Se dá tanto glória, né, irmão? Santo Deus, é maravilhoso. E quando isso aí tudo acabar, irmão, como é que vai ser? Será que você vai continuar dando glória a Deus? Então seja como essa última semente aqui que Deus mandou pela palavra. Essa sim, irmãos. Essa que caiu aqui, ó, em terra boa,
deu frutos, um a 100, outro a 60, outro a 30, irmãos. Essa é a palavra. Medita nela. Medita nela e analisa a responsabilidade que você tem com Deus. Analisa você mesmo, se você está servindo a Deus ou você está servindo ao homem. É muito fácil você meditar nisso aí. Pô, irmão, esse canal agora voltou. Não vou ficar gritando, falando muita coisa não, porque de gritaria, sentinelas por aí, os canais de vídeo por aí, tá assim, irmão. Tá assim. Pulando pra lá e prometendo 1001 promessa. Deus não me trouxe aqui para lhe prometer nada disso, irmão. Deus me trouxe aqui para abrir a mente sua, que você está sentado praticamente num berço de ouro, numa cadeira de ouro, rodeado de joias, e o outro está com fome. E você não levanta o braço, uma mão, um dedo para ajudar o próximo. Olha a parábola de Lázaro. Não se deixe se enganar. A palavra de Deus está aqui, ó. Está aqui a palavra de Deus. Ouça, não se engane. Seja servo de Deus, não servo do homem. Essa é a palavra de Deus, seja louvado.